Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 41. Um sorriso. Calton trouxe os dragões de volta e eles estão lutando novamente, disse Jonete, tentando enxergar através da fumaça. Escutem-nos. Batidas ecoaram pelo topo das colinas. Pevara sorriu. Ela, Androl, Jonete, Emarin e Canler haviam se juntado Logain e ao outro Axamã, junto com algumas das Aes Sedai que estavam ligadas a eles. Estavam na beira da encosta íngreme em frente ao Monte Dashar, a 800 metros de onde jazia o cadáver sem cabeça de Demandred. Outra rodada de fogo de dragão soou através das colinas, embora, na escuridão, eles não conseguissem ver a fumaça. Esses dragões não vão durar muito, não se os homens de Taim se misturarem com os Charans, disse Pevara. Os dragoneiros não conseguem se defender contra canalizadores e são muito fáceis de localizar por causa do barulho. Duvido que Calton tenha outra escolha a não ser usá-los, disse Androl. Ele não consegue se conter agora. Axamen. Logain surgiu através da fumaça, caminhando entre eles, com Gabrielle ao seu lado. É hora de ir. Vamos defender aqueles dragões, perguntou Androl. Ao redor deles, dezenas de outros Axamen exaustos se levantaram e se viraram para Logain. Não, disse Logain. Vamos para o oeste. Para o oeste. Pevara cruzou os braços. É longe da batalha. É onde sua Mirlin lutou contra Taim, disse Logain, virando-se para ela. O chão lá, assim como muitos dos Charas, estava sepultado em cristal. Quero que todos os Axamen, soldados e dedicados a quem não dei outras ordens específicas, comecem a procurar. O chão tremeu, estrondoso e ameaçador, e Pevara cambaleou. Androl a segurou pelo braço, embora ela sentisse uma exaustão que se igualava à sua através do vínculo. Não restava muita coisa neles. Quando o tremor diminuiu, Logan continuou. Em algum lugar, dentro daquela massa de cristais, há um cetro dourado. Dizem que Taim o segurava quando Egwene Alvério derrotou. Vamos encontrá-lo. Se algum de vocês o vir, não toque nele. Mande-me chamar. Logain gritou as mesmas ordens para o próximo grupo de Axamen. Androl o observou partir, e Pevara sentiu sua frustração. Se esse cetro for um Angreal ou Sa-Angreal, disse Emarin, ele pode ser de grande utilidade para nós. Talvez, disse Pevara. Acho que aqueles dragões precisam de proteção mais do que nós precisamos daquele bastão. Juro que tem algo especial naquele som de trombeta. Deveríamos estar atacando agora, não procurando por espólios de batalha. Os outros Axamen podem fazer isso, disse Androl. Não precisamos. O quê? Perguntou Canler, franzindo a testa. Você vai desobedecer? Não, disse Androl. Ele disse que isso é para homens que não tinham outras ordens. Nós temos. No início da batalha, ele nos disse para ficarmos de olho nos lacaios de Taim e fazermos algo a respeito. Não tenho certeza se ele se lembra dessa ordem, Androl, disse Emarin, esfregando o queixo. E não sei se lembrasse, gostaria que a obedecêssemos agora. Ele parece bem concentrado naquele cetro. Mesmo assim, ele nos deu a ordem, disse Androl. Androl, disse Canler, sentando-se sobre os calcanhares, estou tão cansado que mal conseguiria reunir forças para amaldiçoá-lo, mesmo que quisesse. Nenhum desses rapazes parece melhor, e você tem dificuldade para abrir um pequeno portal. Como vamos enfrentar Mishraeli e os outros? Androl franziu a testa, mas não teve argumentos para responder. Contudo, algo ocorreu a Pevara. Uma maneira, talvez, de realizar algo enquanto estava exausto. Androl se animou, arregalou os olhos e então sorriu. Você é um gênio, Pevara. Obrigada, disse ela, afetadamente. Canler, levante-se. Aposto qualquer coisa, cavalheiros, que encontraremos os homens de Taim tentando destruir aqueles dragões. Vamos dar a eles uma surpresa. Que bagunça isso tinha virado. Moghedien enxutou o cadáver de Demandred. Ele havia sido abandonado, pois os Charans tinham ido lutar contra o exército de Calton e vingar seu líder. Demandred. O tolo se deixará distrair. Se você se concentrasse demais em rancores pessoais, ou se deixasse envolver pelos vermes com quem trabalhava, bem, Demandred havia conquistado sua recompensa. Morte e provavelmente punição eterna nas mãos do grande senhor.
Agora que Demandred estava de fato morto, ela buscou o poder único, e encontrou algo mais. Um rio brilhante 10 vezes mais poderoso, 10 vezes mais doce. Com tantos escolhidos caídos, o grande senhor se abriu para ela. Sobreviver era realmente a melhor maneira de provar seu valor a ele. Isso mudou seus planos drasticamente. Primeiro, ela queimou o cadáver de Demandred até virar pó. Então, rapidamente teceu a máscara dos espelhos. Oh, como era doce o poder verdadeiro! E substituiu sua forma por uma imagem de Demandred. Ela sempre se certificou de poder imitar os outros escolhidos. Demandred seria difícil, já que ele havia mudado muito recentemente, mas ela prestou muita atenção. Ninguém que a tocasse seria enganado. Ela tomaria cuidado. Disfarçada, ela viajou para a retaguarda do exército Shara, lutando contra as tropas de Calton. Ali estavam as unidades de reserva, aguardando para avançar, além de carroças de suprimentos e alguns dos feridos. Os Sharans pararam de separar os suprimentos para olhá-la. Boquiabertos. Estavam se preparando para fugir do próprio campo de batalha. Sabiam, assim como todos, que o enorme exército Seanchan havia se juntado à luta. Ela notou que havia um punhado de Ayad naquele grupo, apenas 3, ela conseguia ver. 2 mulheres com tatuagens e um canalizador encardido agachado aos pés delas. A maioria dos outros havia sido morta no conflito com as Aes Sedai. O Seanchan. Pensar neles e naquele líder imperioso deles fez Moghedien se contorcer. Quando o grande senhor descobriu a bagunça que ela havia feito. Não. Ele lhe dera o poder verdadeiro. Moghedien sobrevivera aos outros, e só isso importava, por enquanto. Ele não conseguia ver tudo e provavelmente ainda não sabia que ela havia sido descoberta. Como aquela garota havia descoberto seu disfarce? Não deveria ser possível. Alguém devia tê-la traído. Mesmo assim, ela estivera trabalhando em estreita colaboração com Demandred durante a batalha. Embora nunca tivesse sido uma estrategista tão boa quanto ele, nenhum dos escolhidos o fora, exceto talvez Samael, ela entendia a batalha bem o suficiente para assumir o comando. Detestava fazer isso, pois a deixava exposta de uma forma que não gostava. Mas tempos desesperados geravam ações desesperadas. E, na verdade, enquanto refletia, ela achava que os eventos estavam indo muito bem para ela. Demandred caído, derrotado pelo próprio orgulho. Emiael, aquele arrogante, também estava morto, e havia convenientemente removido a líder das Aes Sedai do campo de batalha. Ela ainda tinha a maior parte dos proles das sombras de Demandred e alguns senhores do medo, alguns dos Aja Negros e uma dúzia dos homens transformados que Emiael havia trazido. Este não é ele, disse um homem mais velho, vestindo as vestes de um monge Shara. Ele apontou para Moghedien. Este não é o nosso Wild. É. Moghedien queimou o homem até ele desaparecer. Enquanto seus ossos caíam em um monte, ela se lembrou, com os olhos e ouvidos, de que Demandred demonstrara carinho por aquele velho. É melhor você morrer, velho, disse ela ao cadáver, falando como Demandred, do que viver para denunciar aquele que você deveria ter amado. Alguém mais deseja me negar. Os Sharans permaneceram em silêncio. Ayad, disse Moghedien aos 3, vocês me viram fazer tecidos? Tanto as mulheres quanto o homem imundo balançaram a cabeça. Eu mato sem tramas, disse Moghedien, só eu, seu Wild, poderia ter feito isso. Ela teve que se lembrar de não sorrir, mesmo na vitória, enquanto o povo abaixava a cabeça. Demandred era sempre solene. Enquanto o povo caía de joelhos, Moghedien teve que conter sua alegria à força. Sim, Demandred fizera um bom trabalho ali, e lhe entregará o exército de uma nação inteira para brincar. Isso daria muito certo. Matador de dragões, disse uma mulher aiada ajoelhada. Ela estava chorando. Como aqueles Sharans eram fracos. Vimos que você havia caído. Como eu pude cair? Você tem profecias, não tem? As mulheres se entreolharam. Dizem que você vai lutar, matadora de dragões, disse a mulher. Mas... reúna 5 punhados de Trollocs das linhas de trás, disse Moghedien, virando-se para o comandante da unidade de reserva, e envie-os rio acima, para as ruínas. As ruínas? Perguntou o homem. Só os refugiados de Caemin estão naquela direção. Exatamente, seu tolo. Refugiados, crianças, idosos, mulheres que procuram os mortos. Eles não podem revidar. Diga aos Trollocs para começarem a massacrar. Nossos inimigos são fracos. Um ataque como este os forçará a se separar e proteger aqueles que verdadeiros guerreiros simplesmente deixariam morrer. O general assentiu, e ela viu aprovação em seu rosto. Ele a aceitou como demandada.
Ótimo! Ele correu para dar a ordem. Agora, disse Moghedien enquanto os dragões atiravam à distância, por que nenhum dos nossos Ayad foi remover aquelas armas da batalha? A Ayad ajoelhada diante de Moghedien curvou a cabeça. Temos menos de uma dúzia de Ayad restantes, Wild. Suas desculpas são fracas, disse Moghedien, ouvindo as explosões cessarem. Talvez alguns dos senhores do medo restantes de Emiael tivessem acabado de resolver o problema dos dragões. Ela sentiu a pele coçar enquanto o comandante Charan caminhava em direção ao Mirdraal através do campo. Ela odiava estar exposta daquele jeito. Ela deveria permanecer nas sombras, deixando outros liderarem as batalhas. No entanto, ela jamais permitiria que dissessem que, quando a situação exigia, estava com muito medo de ir. Um portal se abriu atrás dela, e vários Charans gritaram. Moghedien girou, arregalando os olhos enquanto observava o que parecia ser uma caverna escura. Dragões apontavam para fora dela. Fogo! Gritou uma voz. Fechem o portal! Gritou Talmanes, e o portal piscou e se fechou. Essa foi uma das ideias do Lord Alatz, não foi? Gritou Daerid, ao lado de Talmanes enquanto os dragões eram recarregados. Ambos tinham cera nos ouvidos. O que você acha? Talmanes gritou de volta. Se os dragões estavam vulneráveis ao atirar, o que você fez? Você atirou de um local escondido. Talmanes sorriu quando Nealda abriu o próximo portal diante de 10 dragões. O fato de muitas das carroças estarem quebradas demais para rolarem direito não significava nada quando se podia abrir um portal diante delas, apontando-as para onde se quisesse. Este portal se abriu para vários punhos de Trollocs engajados em combate feroz contra mantos brancos. Alguns dos crias das sombras lançaram olhares horrorizados para os dragões. Fogo! Gritou Talmanes, acenando com a mão para dar um sinal visual, caso algum dos homens não conseguisse ouvi-lo. Fumaça encheu a caverna, explosões ecoando contra os protetores de ouvido de Talmanes, enquanto os dragões recuavam, liberando uma tempestade de morte sobre os Trollocs. Eles desferiram golpes de lado, varrendo-os para longe, deixando-os quebrados e moribundos. Os mantos brancos próximos comemoraram e ergueram as espadas. Neald fechou o portal, e os dragoneiros recarregaram suas armas. Neald então construiu um portal acima deles, voltado para baixo, para liberar a fumaça do dragão do complexo da caverna, em direção ao ar vazio em algum lugar distante. Você está sorrindo? Perguntou Daerid. Sim, respondeu Talmanes, satisfeito. Sangue e cinzas sangrentas, Lord Talmanes. Essa expressão é horrível em você. Daerid hesitou. Você provavelmente deveria fazer isso com mais frequência. Talmanes sorriu enquanto Nealda abria o próximo portal para um ponto em Dashar-Kenobi, onde a Ludra estava com luneta e batedores, decidindo o próximo alvo. Ela gritou para indicar uma posição, Nealda sentiu e eles prepararam o próximo disparo.